Mano, a aulinha de hoje, show! Finalizamos as provas, que bom. Espero que vocês tenham saído muito bem. Quem estudou, quem assistiu a aula aqui ou quem acompanhou as aulas direitinho online, com certeza se saiu bem. Não tem por que não tenha saído bem. O nosso sucesso é resultado do nosso esforço, vocês sabiam? Ninguém consegue as coisas de graça. Perguntem ao papai e à mamãe como foi que eles conseguiram o que eles têm hoje. Precisa lutar, sabia? Então é assim, precisa de compromisso, precisa ter responsabilidade com os estudos. A tia tá aqui dando o melhor que ela pode para vocês. Então vocês me mandem também o melhor de vocês. Mandem boas energias, energias positivas. E façam o papel de vocês como estudante direitinho. Vocês não vão se arrepender, a tia garante. Quem estuda direitinho, quem faz seu papel direitinho, só tende a crescer. Só tende a ser um estudante que fica de parabéns, tá bom? Então hoje nós vamos relembrar um velho conhecido nosso. A tia deixou até só esse assunto, porque depois da prova eu tenho certeza que vocês estudaram muito para as provas, né? Então a tia nem quis deixar muito pesado o conteúdo. Hoje nós vamos estudar um assunto que já é um velho conhecido. Eu espero que vocês ainda lembrem, tá bom? Ainda lembrem desse velho conhecido de vocês. Já estudaram com a tia Jo, já estudaram com a tia Janaína. Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é sobre sílaba tônica. Lembraram, né? Sílaba tônica, lembro, tia Jo, lembro sim dessa daí. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra, ela tem a sua sílaba tônica, que é a sua sílaba mais forte, exceto os monossílabos, porque só tem uma sílaba. Se ela for uma monossílaba átona, ela não tem nenhuma tônica, tá bom? Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E como sempre, na nossa gramática linda, maravilhosa, ela sempre começa com um textinho. Tem assim: José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Gente, esse poema, acreditem ou não, de Carlos Drummond de Andrade, é um clássico da literatura portuguesa. Esse José, com esse agora José, chamam a atenção da literatura portuguesa, tá bom? Então é do nosso célebre Carlos Drummond de Andrade, que vai nos dar uma introdução no assunto de sílaba tônica. Vejamos. Fale em voz alta as últimas palavras de cada verso do poema. Vamos voltar lá para o poema. Povo, sumiu, noite, esfriou. Falamos. Ao falar as últimas sílabas das palavras foram pronunciadas, todas com a mesma intensidade de voz que as outras. Teve umas que chega a tia Jo puxou. Com mais força, mais intensidade que as outras. Sim, algumas sílabas com mais força, mais intensidade. Com menos força, menos intensidade que as outras, também não. Então, a certinha é a do meio, tá bom? Fique de olho, a tia Jo já falou que o fique de olho nessa gramática é um pai, é um dicionário nas nossas vidas. Vamos ler. Na fala, na leitura de palavras e frases, existem entoação e ritmo. Entoação é o jeito que eu falo, é o jeito com que eu pronuncio. Também pode ser chamado de entonação. Assim, algumas sílabas são pronunciadas com mais intensidade e outras com menos intensidade. Algumas sílabas são pronunciadas com mais intensidade e outras com menos intensidade, tá bom? As que são pronunciadas com mais intensidade são as sílabas tônicas, são as mais fortes. As acentuadas são as tônicas, não precisa nem pensar. As que tem tio são as tônicas, não precisa nem pensar. Maioria. E as pronunciadas com menos intensidade são as sílabas átonas, que são as sílabas mais fraquinhas, tá bom? Vejamos aqui. Separe as sílabas das palavras dentro dos quadrinhos. É aqui.
No quadrinho verde é onde eu vou colocar a sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, a sílaba tônica. No quadrinho branco são as sílabas com menos intensidade. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, mais intensidade. Então, em José, eu vou ter que botar a sílaba mais forte no verde. Então, o Zé eu coloco aqui e o Jô eu coloco aqui. Tia, mas aqui não teve nenhuma, não tem problema, tá bom? Aqui, acabou. Vamos cantar a palavra acabou para saber qual a sílaba mais forte. Acabou! Em qual das sílabas a tia demorou mais? No bol. Então, a sílaba tônica é o bol, que eu coloco aqui no verde. K e A, sílabas átonas. Agora, qual a sílaba mais forte? Agora. De novo, agora. Qual a sílaba mais forte? Go. E qual a átona? O A e o RA, certinho? Então, vamos ver. Sílaba tônica, a sílaba mais forte. Tá vendo que a tia demora mais para pronunciar? José, acabou, agora. A sílaba que a tia demora mais pronunciando é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, pronunciada com mais intensidade. Terceira. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra com mais de uma sílaba classifica-se em. Então, quanto à sílaba tônica, as palavras com mais de uma sílaba, porque a gente não classifica dessa mesma forma as monossílabas, que só tem uma sílaba, não. Só é a partir da sílaba. Então, quanto à sílaba tônica, nós podemos classificar as palavras em oxítona, em paroxítona e em proparoxítona. Essas são as classificações das palavras quanto à sílaba tônica. Oxítona é quando a sílaba tônica fica por último. Paroxítona é quando a sílaba tônica fica em penúltimo. Proparoxítona é quando a sílaba tônica vem em antepenúltimo. Tia, se for antes da antepenúltima, não existe. Só existe sílaba tônica em último, penúltimo e antepenúltimo. Vamos explicar o que é último, penúltimo e antepenúltimo? Vamos lá. Essa caneta é a última dessa fila. Essa cola é a penúltima, ela vem antes da última. E esse pincel é o antepenúltimo. Então, aqui nós temos o último, penúltimo, né? Nesse amarelinho. E o antepenúltimo, vem antes do penúltimo. Essa máscara, ela vem aqui primeiro que todos. Ela pode ser a sílaba tônica? Está descartado. Só pode ser sílaba tônica última, penúltima, antepenúltima. Tia, mas se a palavra tiver 6 sílabas, não importa. Só pode ser tônica a última, a penúltima ou a antepenúltima. Se a sílaba mais forte for a última, ela é considerada oxítona. Se for a penúltima, ela é considerada paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é considerada proparoxítona. Aqui nós temos um exemplo de palavras oxítonas. Você esfriou, anoitecer. As sílabas mais fortes são as últimas. Depois, palavras paroxítonas. Festa, agora, chocolate. Sílabas paroxítonas são consideradas paroxítonas, que a sílaba mais forte é a penúltima. E proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Lógico e fenômeno. Fique de olho. Em língua portuguesa, a palavra com mais de uma sílaba possui apenas uma sílaba tônica. As restantes são todas átonas. Então, em qualquer palavra da língua portuguesa, só existe uma sílaba tônica. As outras sílabas são consideradas átonas. Tia, mas eu achei que na palavra agora, o A e o GO são tônicas. Não existe. Lembrando que a classificação quanto à sílaba tônica, ela começa da última até a antepenúltima. Tia, eu posso começar da primeira? Não. Não existe primeira em sílaba tônica. Só existe última, penúltima e antepenúltima. Tá bom? Muito bem. Fechando aqui. Leia. José é um poema conhecido e famoso de Carlos Drummond de Andrade. As palavras destacadas são, as palavras destacadas aí é, i, de.
As palavras destacadas são monossílabas, ou seja, só possuem uma sílaba. Vejamos, escreva a diferença entre essas palavras. Conjunção liga as palavras conhecido e famoso, izinho, conjunção. Quanto à escrita, não possui acento, e quanto à intensidade de voz, a força é pronunciada com pouca intensidade. Verbo ser, José é um poema, possui acento quanto à escrita e é pronunciado com mais intensidade, porque tem um acento, então é pronunciado com mais intensidade. De é uma preposição que liga as palavras famoso, Carlos Drummond de Andrade. Quanto à escrita, não possui acento e é pronunciada com menos intensidade. Então, não é uma monossílaba tônica. Todas as palavras monossílabas são pronunciadas com a mesma intensidade de voz. Palavras monossílabas só possuem uma sílaba. Elas são pronunciadas com a mesma intensidade de voz? Não. Existem monossílabas pronunciadas com mais intensidade e outras com menos intensidade, tá bom? Existe a monossílaba tônica e existe a monossílaba átona. Lembrando que nós estamos falando de monossílaba, só possuem uma sílaba. De dissílaba para frente, elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Então, vejamos aqui. Quando é que eu tenho uma monossílaba tônica? Quando é pronunciada com mais intensidade, possuindo ou não acento gráfico. Pode aparecer sozinha em uma resposta. Então, a monossílaba tônica, ela é pronunciada com mais intensidade. Ela pode aparecer sozinha numa sílaba. Pés, dois, gol, sol, lã, cão, paz, mel, sim, bom. A palavra pés, ela é acentuada. Então ela é monossílaba tônica. Só que sol não é acentuada. Mas sol, ela pode aparecer sozinha numa resposta. O que você está fazendo aí? Pegando o quê? Você diz sol. Pegando sol. Pé. O que você tem? Aí embaixo você diz pé. É uma resposta sozinha numa palavra. Então são monossílabas tônicas. Monossílaba átona, pronunciada com pouca intensidade, ela é uma fraquinha. Não possui acento gráfico e não pode aparecer sozinha em uma resposta. Se for monossílaba e tiver acento, você já sabe que é tônica. Se não tiver, você vai analisar se ela é tônica ou se ela é átona. Átona é quando ela não pode aparecer sozinha em uma resposta. Ela não dá definição de nada, ela não dá nome a nada. Exemplo, de, a, o, as, os, que, me, se, li, com, sem, em, por, mas, ou. Imagina-se numa feira livre, ouvindo alguém chamar a atenção dos fregueses. Vamos às atividades. Como seriam pronunciadas as palavras? Veja o exemplo e continue fazendo. Pêssego, melão, morango, tangerina, maçã, melancia, uva. Vejamos. Agora separe as sílabas destas palavras. Depois, circule a sílaba tônica e classifique as palavras quanto à tonicidade. Veja o exemplo. Figo. Figo é uma paroxítona. Melão. Melão. A tia demorou mais em qual? No lão. Então, ela é oxítona, porque a sílaba tônica dela é a última. Uva. Uva. A tia demorou mais em qual? No U. Então, ela é paroxítona, porque a sílaba tônica dela é a penúltima. Maçã. A tia demorou mais no san, então ela é uma oxítona. Lembrando que a gente classifica contra a sílaba tônica da última, penúltima, antepenúltima. Começa pela última, tá bom? Não esqueça. Responda a cada pergunta empregando palavras monossílabas tônicas. De quem são esses tênis? Meus, teus, seus. Eu sou a Gil. E qual é seu nome? Zé, Rui, Tom, Rei. O que compraram no supermercado? Pão, sal, flor. Qual é o astro que ilumina a Terra? Sol. Então, esses são monossílabos tônicos, porque eles podem aparecer sozinhos em uma resposta. Olha aí a Mônica, Pulso dos Desejos. Oh, que legal! Vou fazer um pedido. Quero que o Cebolinha pare com seus planos infalíveis. Por isso aqui? Tá maluca? Cebolinha tava lá dentro só recebendo as moedas. Agora retire e dá tiro o que se pede. Monossílabos tônicos, ou seja, palavra com uma só sílaba mais forte. Ó, vou, seu, estar.
Monossílabos átonos, que, o, com, por, dos. Complete com as palavras retiradas da tira. Veja o exemplo. Pedido, separa as sílabas. Pedido, classificação trissílabas, porque tem 3 sílabas. Sílaba tônica de é a penúltima. Pedido. A tia demorou mais no di. Então, o di é a sílaba tônica. E quanto à classificação, é paroxítona. Por quê? Porque o dó é a última, o di é a penúltima e o p é a antepenúltima. Se o di é a penúltima, então ela é paroxítona. Fazer. Fazer. Qual a sílaba de sílaba? Porque possui 2 sílabas. Sílaba tônica é Z, fica em último. E classificação, oxítona. A sílaba tônica deve ficar no quadrinho colorido. Então, você vai pegar aquelas palavras lá que tem antes dessa frase, dessa questão, e vai tentar colocá-la de modo que a sílaba tônica fica no quadrinho colorido. Exemplo, amendoim. O in tem que ficar lá na sílaba tônica onde é o último. Água. O A tem que ficar na sílaba tônica penúltima, tá bom? Depois, nos quadrinhos verdes, nós encaixamos as palavras oxítonas. No quadrinho amarelo, nós encaixamos as palavras paroxítonas. E no quadrinho laranjinha, a gente encaixou as palavras proparoxítonas. Fique de olho, toda palavra proparoxítona é acentuada. Se não tiver acentuada, não é proparoxítona, tá bom? Então, preste atenção. Quando vocês verem a palavra acentuada, vocês vão logo ver se ela é proparoxítona ou não, tá? Não existe proparoxítona que não esteja acentuada. Mas, tia, toda palavra acentuada é proparoxítona? Não. Qual é a classificação em todas as palavras são acentuadas graficamente? As proparoxítonas, vejam aqui. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas são acentuadas, tá bom? Vamos ver. Depois vocês vão fazer esse desafio, brincando com as palavras, tá? Sucesso! Aqui nós temos mais umas explicações. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. De acordo com a posição da sílaba tônica, elas classificam-se em oxítona, quando a sílaba tônica é a última, paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Sílaba tônica, observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais forças, outras com menos força. Para classificar a sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente. De acordo com a posição da sílaba mais forte, classificamos como? A gente conta de trás para frente, não esqueça. Pode do começo? No, de trás para frente. Não existe começo, sílaba tônica não, só da última. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última, exemplo, café. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, como exemplo, tórax, útil. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, exemplo, árvore. Lembrando que toda proparoxítona é acentuada. Nem sempre a sílaba tônica é acentuada, por isso fique atenta à sílaba pronunciada com maior intensidade. Por isso que a tia chama de cantar a palavra. Por exemplo, a palavra intensidade. Vamos cantar a palavra intensidade com a tia? Intensidade. Qual foi a sílaba que a tia pronunciou com maior força? O da. O da é a penúltima sílaba, então ela é paroxítona. Pronto. Sílaba tônica e sílaba átona. Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade e força, e a átona é a que é pronunciada com pouca intensidade, ela é fraquinha. Lata, vamos cantar a palavra lata. Lata. A sílaba tônica é lá. Classificação quanto à sílaba tônica. Libélula. Vamos cantar a palavra libélula. Libélula. Se bem que aqui tá fácil, porque tem um acento. Então, quando tem um acento, eu já sei que é a sílaba tônica. Vamos ver. Então, aqui eu tenho a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Então, ela é o quê? Proparoxítona. Certinho? Vejamos aqui. Fim da apresentação. Fim da tarefinha, né? Quem acompanhou com a tia fez quase toda a tarefa comigo. Beijo e fiquem com Deus.